As águas do Mar da Galileia escondem histórias que mudaram o mundo. Homens simples, pescadores anônimos, mas um deles, com o coração inquieto, ouviu um chamado que ecoaria pela eternidade. Seu nome era André. Naquela manhã comum, ele não imaginava que sua vida seria tocada pelo olhar do próprio Filho de Deus. Um olhar que o convidou a deixar tudo, o barco, as redes, o passado, para seguir o Mestre que transformaria pescadores em apóstolos e simples homens em portadores da luz divina. Ele seria conhecido como o primeiro chamado, o homem que levou a mensagem de Cristo aos confins da terra e que entregou sua vida em uma cruz. Não de derrota, mas de fé inabalável. Hoje, no canal São José, você vai conhecer a história do apóstolo que foi pescador de almas e descobrir o poder da coragem, da fé e do amor que o tornaram Santo André. Antes de conhecer o Cristo, André buscava a verdade com todo o seu coração. Ele seguia João Batista, o profeta que clamava no deserto: "Endireitai os caminhos do Senhor." André ouvia aquelas palavras como quem escuta um eco que vem da eternidade. O coração batia mais forte. Ele sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Até que, em um instante silencioso, João levantou os olhos e apontou para um homem que se aproximava pelas águas. "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essas palavras caíram sobre André como um raio de luz divina. Ele fixou o olhar naquele homem de semblante sereno e olhar cheio de compaixão. Com passos lentos, André começou a segui-lo. E ao perceber, Jesus se voltou e perguntou com voz suave: "O que buscais?" André respondeu com humildade e esperança: "Mestre, onde moras?" E Jesus disse: "Vinde e vede." Naquele instante, o tempo pareceu parar. O vento soprou diferente. O coração de André foi tocado por algo que não se explica. Apenas se sente. Ele passou aquele dia com o Mestre. E quando o sol se pôs, já não era o mesmo homem. André correu até seu irmão, Simão, e exclamou com alegria: "Encontramos o Messias." E foi assim, à beira do mar, e movido por uma fé pura, que André se tornou o primeiro chamado. O primeiro a deixar tudo para seguir Jesus. Depois da ressurreição de Cristo, André partiu em missão. Levou a palavra de Deus a terras distantes: Grécia, Trácia, Capadócia e até as regiões que hoje conhecemos como Rússia e Ucrânia. Pregava com simplicidade e poder, curava os enfermos, consolava os aflitos e anunciava que o Filho de Deus havia vencido a morte. Por onde passava, o Espírito Santo agia. Homens e mulheres se convertiam, famílias eram restauradas e o nome de Jesus era exaltado entre povos que jamais haviam ouvido falar dele. Por isso, André foi chamado de Apóstolo das Nações do Norte. Seu coração era de fogo e sua fé inabalável. Mas ele nunca buscou glória ou reconhecimento. Seu maior tesouro era servir o Mestre e lançar suas redes no mar da humanidade para pescar almas para o reino de Deus. Na cidade de Patras, na Grécia, André converteu muitos à fé cristã, inclusive a esposa do governador Egeias. Mas a conversão trouxe perseguição. André foi condenado à morte por anunciar o nome de Jesus. Ao saber que seria crucificado, ele fez apenas um pedido: "Não me pregue na mesma cruz do meu Senhor. Não sou digno disso. Que seja uma cruz diferente." E assim nasceu a cruz de Santo André, em forma de X. Durante 2 dias, amarrado à cruz, André pregou e abençoou o povo. Mesmo em dor, sua voz ecoava com paz e esperança. "Saúdo-te, ó cruz bendita, que foste santificada pelo corpo de Cristo. Recebe-me e leva-me ao meu Mestre." E assim, entre luz e silêncio, André entregou seu espírito a Deus. Não morreu derrotado, mas coroado pela fé que jamais se curvou diante do medo. Com o passar dos séculos, o nome de Santo André ecoou entre as nações. Suas relíquias foram levadas para Constantinopla, depois para Amalfi, e algumas chegaram até a Escócia, onde até hoje ele é padroeiro e protetor. A cruz em forma de X tornou-se seu símbolo, sinal de humildade, fidelidade e amor incondicional a Cristo. De um simples pescador nasceu um apóstolo eterno, e de um apóstolo, um santo que continua a inspirar gerações. Santo André, primeiro chamado do Senhor, que deixaste tudo para seguir Jesus, ensina-nos a ouvir o chamado de Deus com o coração aberto. Intercede por nós, apóstolo da cruz e do amor, para que sejamos fiéis, corajosos e humildes. Fortalece-nos nas provações, consola-nos nas dores e conduz-nos sempre ao Cristo ressuscitado. Santo André, amigo de Deus, rogai por nós. Amém. Santo André nos ensina que o verdadeiro chamado vem do coração.
e que seguir Jesus é caminhar com amor, mesmo quando o caminho é a cruz. Se esta história tocou o seu coração, escreva Amém Santo André nos comentários. Deixe o seu like e inscreva-se no canal São José para receber mais histórias de fé, oração e milagres que fortalecem a alma. E que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a proteção de Santo André estejam hoje e sempre com você. Amém.